Boa noite, bem-vindas e bem-vindos ao nosso webinar. Eu sou Carlos Fortaleza, presidente da Sociedade Paulista de Infectologia. Estamos aqui com o Dr. Juvencio Furtado, professor da Faculdade de Medicina da ABC, médico do Serviço de Infectologia do Hospital Heliópolis, e que tem uma história já, né, dispensa apresentações, né, em todas as nossas associações, Sociedade Brasileira de Infectologia, na Sociedade Paulista, e que fez, né, e vem nos apresentar aqui o perfil do médico infectologista. Estamos com uma plateia aqui não muito numerosa, mas pelos participantes extremamente seleta, e tenho certeza que teremos uma discussão muito importante e proveitosa. Quero agradecer ao Juvencio pela disponibilidade e, sem mais demora, passar a ele a palavra. Obrigado, Carlos. É um prazer muito grande estar aqui nessa terça-feira. E lembrar que, em 2014, nós fizemos uma coisa semelhante a essa que também foi apresentada no Congresso Paulista de Infectologia. E 10 anos depois, nós estamos fazendo sob uma outra ótica, né? O mundo mudou em 10 anos, algumas visões sobre o perfil nosso do infectologista. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu gosto muito dessas participações nas terças-feiras. Acho que todos estão olhando, né? Bom, essa é a avaliação do perfil do médico 2024. Nós fizemos uma pequena apresentação no Congresso Paulista e agora eu vou ampliar os dados. Mas aqui eu estou fazendo algumas reflexões sobre a medicina e a infectologia. Vou dar alguns dados interessantes sobre isso. Então, só para contextualizar, esse estudo esse dado foi retirado do escolasmedicas.com, no acesso que foi feito no mês de junho, quando se compara o número de médicos por 100 mil habitantes. Então, aqui nós estamos colocando uma prancha que está Portugal, Estados Unidos, Brasil, China e Índia. E nós vemos que o Brasil tem uma proporção de 201,85 médicos por 100 mil habitantes, né? Um número expressivo, inclusive, comparado com a população brasileira. E quando a gente fala de escolas médicas, nós temos no Brasil, pelo menos até esse dado, até esse momento, que foi março de 2024, 373 escolas médicas, né? De uma população brasileira de 201.641.714 habitantes. Então, se a gente olhar na coluna aqui ao lado, a gente vai ver que a Índia, com a população de 1 bilhão de pessoas, nós temos 3 mil pessoas por escola médica. No Brasil, nós temos 598. Lembrando que o número de escolas médicas brasileira, comparada com os Estados Unidos, 373 versus 184 e 158 escolas médicas na China. Então, mostra que nós temos realmente um número muito grande de escolas médicas. E aqui ao lado vocês estão vendo também um dado extraído desse portal, que mostra os valores das nossas mensalidades, sendo que o Centro Universitário de Indaiatuba, né, nesse grupo EduC, tem a mensalidade de R$ 14.634. E a Universidade do Rio Verde, em Goiás, é a mais barata dos que estavam disponíveis ali. Então, dá para a gente entender que, apesar do valor das mensalidades, o Brasil forma 40 mil médicos por ano, um número muito grande para as nossas necessidades. E só para dar um panorama da infectologia, essas são as disponibilizações de vagas dos programas de residência médica no país. Vocês vão ver que apenas o Amapá, o Maranhão e o Piauí não têm programas de residência médica. Esse dado foi retirado da Sociedade Brasileira de Infectologia, né? E nós temos aqui o número de vagas, e aqui nós estamos vendo as vagas por estado, né? Nós estamos. É, eu dei uma falha aqui. Então, no Norte são 25, Nordeste 36, Centro-Oeste 11, Distrito Federal 6, Sudeste 120 vagas de residência médica para egresso, para entrada, né? Então, nós temos um número grande de vagas, não sei se é suficiente, mas temos poucos infectologistas no Brasil.
Esse é o dado que eu apresentei no Congresso, né? Nós temos 200 milhões de técnicos de futebol e 200 milhões de infectologistas. Depois de tudo que nós tivemos nos últimos anos, as pessoas passaram a opinar muito na nossa especialidade. Nós passamos um questionário via Google Forms com 43 perguntas e foram respondidos 535 questionários, e a maioria em São Paulo. Então, vamos passar para alguns dados. Então, o primeiro dele, qual é a faixa etária do infectologista hoje? Vocês veem que ele está entre 31 e 50 anos de idade, a grande maioria, quase 60%, alguns com menos de 30 anos, né? Presumo que sejam os residentes, e mais de 70 anos, 4,5%. Esse é um dado interessante que mostra que a maioria está aqui nessa faixa etária. Então, apenas para visualizar melhor a faixa etária dos 31 a 50 anos. Depois, quando a gente vai ver o sexo, a maioria mulheres, como na própria medicina nós temos um número grande de mulheres. Então, dá 60%, né, de mulheres na nossa especialidade. Apenas a visualização. Em relação a como essas pessoas se identificam como gênero, e aqui nós pegamos três áreas: os cisgêneros, os transgêneros e os não binários, e aqui ao lado tem as definições clássicas, né? Nós vemos que 97,4% se identificam como cisgênero. E aí apenas uma outra visualização. Depois, quanto à raça, maioria branca, 82%, 3,2% amarelo, pardo, 12,5%, indígena 0,6%, 3 pessoas, e pretos 1,7%. Lembrando que esse é como as pessoas se identificam, isso não é uma avaliação, é como as pessoas se identificam no questionário que foi passado. Depois, em relação à universidade em que se formou, a maioria, obviamente, porque nós fizemos a pesquisa predominantemente aqui na região sudeste, embora tenha sido enviado o questionário para praticamente todas as regiões do Brasil, mas a maioria está no sudeste, 63%, centro-oeste, 6,7%, nordeste, 12,9%, né? Sul, 12,1%, e vindo do exterior, apenas 0,7%. Residência médica em infectologia, né? 90,3% fizeram residência médica. Não fizeram, e aí é um ponto que a gente tem que considerar nessa avaliação. 2,6% não fizeram residência médica. 6% estão em curso e algumas pessoas, 1,1%, fizeram estágio em infectologia. Mas 2,6%, apesar de o número não ser tão expressivo, mas é uma preocupação a mais nessa proporção. A região da residência médica, como era esperada, a maioria na região sudeste, né? E 8% na região sul, nordeste, centro-oeste e norte, em proporções menores, mas a maioria, 73,5%, está a residência médica na região sudeste. Título de especialista, é aqui que a gente vem, e aí nós vamos trazer as nossas dificuldades e as nossas perspectivas em relação a isso. O título, nós estamos falando de título de especialista conferido pela Sociedade Brasileira de Infectologia. Lembrando que a residência médica credenciada confere o título de especialista. Então, nós temos duas maneiras de adquirir título de especialista: uma através da residência médica credenciada pela Comissão Nacional e pela Sociedade Brasileira de Infectologia. Então, se a gente for olhar aqui, só possuem título de especialista 41%, ou seja, 60% não tem título de especialista. Isso é um desafio para as sociedades, inclusive para a nossa, né, Carlos? A gente conseguir que essas pessoas que estão com residência, provavelmente, a gente viu que mais de 90% tem residência médica, também se filiem à sociedade de infectologia e prestem a sua prova de título, e aí tem algumas sugestões que foram discutidas no Congresso Paulista sobre essa questão, e obviamente eu tenho uma opinião formada sobre isso, e já venho discutindo há muitos anos em nossos fóruns. O tempo da especialidade. Se a gente observar aqui, a maioria dos que responderam o questionário tem mais de 20 anos, 32%. Menos de 5 anos, provavelmente aqui os jovens médicos residentes, 28,4%. Entre 5 e 10 anos, 74 pessoas, 13,8%. E de 10 a 20 anos, 25%. Ou seja, a grande maioria dos que responderam o questionário tem mais de 20 anos de formado.
que é a região onde reside e atua, né? Então, a gente vê que realmente a maioria é da região sudeste, mas nós tivemos pessoas do centro-oeste, do nordeste, do norte e do sul em proporções muito menores. E aí vem uma pergunta interessante. O programa de residência médica atendeu às suas expectativas, né? Respondeu sim, 70%, né? Um número expressivo e não 2%. Então a gente tem que se preocupar também com essas pessoas que disseram que não ou parcialmente atenderam às expectativas. Nós devemos nos preocupar na qualidade dos nossos programas de residência médica. Aí vamos à parte acadêmica. Mestrado. Não tem mestrado, 62,5% e apenas mestrado, 30%. E alguns cursando também. E aí, doutorado. A grande maioria também não possui, 77,6%, e que possui doutorado é 17,9%. Pós-doutorado, a maioria também não possui pós-doutorado, aí o número já é bem maior, 93,3% não possui pós-doutorado, e possui pós-doutorado 5% da população que respondeu. Docência, livre docência, o 94% aumentou um pouquinho mais a distância, não tem livre docência e apenas 5,6% possui livre docência. Agora, quando a gente pergunta se é professor de graduação, a gente vê que o número é interessante, né? É professor de graduação, 29%, e aí, somando-se os mestres, doutores, pós-doutores, e os que só têm a especialidade, que também atuam como docentes nas universidades, né? E a maioria não é professor de graduação, 70%. Então, quando a gente observa aqui, a gente vê, e aí dividido entre homens e mulheres, a gente vê que a residência médica, o número maior de mulheres, na livre docência, o número maior de mulheres, embora a proporção seja pequena. No mestrado, número maior de mulheres. Doutorado, da mesma forma. E no pós-doutorado, praticamente a mesma divisão. Professor de pós-graduação, né? 85% não, né? E 14% é professor de pós-graduação em infectologia. E aí, quando dividimos segundo o sexo, as mulheres na graduação tem um número maior, mas na pós-graduação a maioria são homens. Aí vamos falar da atividade profissional, atividade diária na especialidade. Aí nós estamos falando de pessoas que trabalham na especialidade, na assistência, ensino, pesquisa e outros. 50% ou menos, 15%. 100%, isso é bem interessante, 100% na especialidade, 60%, 59,7%. E entre 50% e 75%, um número de 25%. Isso mostra que grande parte dos nossos profissionais, especialistas em infectologia ou que trabalham em infectologia, se dedicam a maior parte do tempo à especialidade. E aí eu pensei aqui um artigo só para mostrar, porque nós vamos falar agora da remuneração. Então, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler esse artigo publicado no final do ano passado, né, no Journal of Infectious Disease, mostrando que a especialidade está com risco de extinção. Ele faz vários comentários sobre isso, né? Um deles é a Covid, que assustou um pouco as pessoas, e um dos fatores é o salário. Obviamente, ele vai dizer que não é o único fator, mas um dos fatores que levam à não procura da especialidade é o valor, é o salário que se ganha. Claro, ele fala que muito tem que ser feito para implementar essas questões. Inclusive, nós precisamos de especialistas por conta da questão da saúde pública. E aí nós vamos falar da nossa pesquisa, né, em relação ao ganho mensal. Então, nós dividimos em menos de 10 mil, entre 10 e 20 mil, entre 20 e 30 mil, entre 30 e 50 mil, mais de 50 mil reais por mês. E se a gente for observar, a grande maioria está aqui, né? Entre 10 e 20 mil reais. Um número menor é aqui, provavelmente na residência médica, né? Se bem que o residente hoje trabalha e acaba ganhando mais que muitos profissionais mais antigos. Em mais de 50 mil reais, só 4,7%. Então, esse é o salário brasileiro, né, na especialidade. E é interessante quando a gente pergunta, né, é só para comparar o ganho, né, a gente vê algumas coisas interessantes aqui, dividido entre homens e mulheres. Menos de 10 mil, a maioria é homem, né? A maioria não tão significativa, mas homem. Entre 10 e 20 mil,
grande maioria de mulheres. Entre 20 e 30 mil, praticamente a mesma coisa. Entre 30 e 50 mil, homens. E mais de 50 mil, homens. Ou seja, existe diferença salarial entre homens e mulheres. É claro que isso precisa de apurar melhor isso, né, de fazer talvez uma outra forma de avaliar, mas dá para se ver que os homens ganham mais que as mulheres na nossa especialidade, o que é uma coisa inesperada, pelo menos para mim. E aí eu trouxe um dado de uma pesquisa Medscape, que saiu em 2022, onde compara o ganho anual por especialidade, né? E aqui, o que mais recebe, o maior salário, nós estamos falando dos Estados Unidos, americano, é o cirurgião plástico, com 48 mil dólares mês, né? E o infectologista, que está aqui embaixo, nessa setinha, né, quase em último lugar, aí só ganha mais que o endocrinologista, o médico de família, o pediatra e o pessoal da saúde pública, 23 mil dólares mês. Esse é o salário médio dos médicos americanos, né, na nossa especialidade, sendo que o cirurgião plástico ganha 2 vezes, um pouco mais que 2 vezes o salário do infectologista, e esse certamente é das situações que eles dizem que a especialidade corre o risco de redução, de extinção. Mas é interessante que quando a gente pergunta se a sua remuneração atual, essa que nós vimos aqui nos dados brasileiros, era esperado quando escolheu a especialidade. Sim, metade não. Quer dizer, as pessoas, quando fizeram a escolha, sabiam que não iam ganhar 23 mil dólares por mês. E aqui, quando se avalia que a questão de onde trabalha, a gente vê que a maioria trabalha com infectologia geral, aí tem os que trabalham com HIV e IST, hepatites, controle de infecção, ambulatório, e vai dividido de acordo com as áreas de atuação do especialista, do infectologista. Quanto tempo usa a internet para estudo? Quantos por cento das pessoas utilizam a internet para estudo? Menos que 10 horas, né? É um número bem expressivo. De 11 a 20 horas, 39%. E mais de 20 horas é 16%. Aí, outra pergunta relacionada a isso, que é interessante, né? Aqui só para mostrar a divisão entre homem e mulher. Então, menos que 10 horas, a maioria mulheres, né? De 11 a 20 horas, a maioria homens, e mais de 20 horas, aqui nós estamos falando para estudo, para pesquisa, utiliza a internet para isso. Agora, quanto tempo usa-se semanalmente em vida social? Então, a pessoa que usa a internet como ferramenta social. Menos de 10 horas, a maioria, né, de 11 a 20 horas, 34%, e mais do que 20 horas, 11% utiliza a internet como é, é, hobby. E aí, tempo semanal na internet para atividades sociais, comparando homens e mulheres. Menos de 20 horas, mulheres, 10 a 20 horas, homens, e mais do que 20 horas, também os homens ganhando das mulheres. E aí a pergunta é a seguinte, você tem perfil em quais redes sociais? Então, a gente vê que a maioria tem no Instagram, Facebook, o X, que deve ter diminuído, né, por conta dessa proibição no Brasil, o Threads e outras, mostrando as redes sociais que a maioria dos infectologistas utiliza. E quando a gente separa entre homens e mulheres, a maioria das mulheres estão no Facebook, né? Maioria das mulheres no Instagram, e aqui no X, homens, né? No Threads aí praticamente igual, e outra rede também igual. Mas é interessante que o homem usa mais o Twitter e as mulheres utilizam mais o Instagram e o Facebook. Outra pergunta interessante, você utiliza as redes sociais para divulgar informações científicas? Né? A maioria não. 61% não uso para informações científicas. E 36% dizem eu uso rede social para divulgar informações científicas. E quando a gente divide entre homens e mulheres, né, que utilizam, a diferença não é muito grande, mas uma predominância aqui nos homens utilizando rede social para divulgar informações científicas. ChatGPT.
né, que é uma das ferramentas mais recentes, né, 20% utilizam o ChatGPT, né, e 80% não, que provavelmente os médicos mais jovens e aqui os médicos mais antigos que não utilizam essa ferramenta. E quando a gente divide entre homem e mulher, aqui praticamente é a mesma coisa, né? Sim, 22% para homem e 18% para as mulheres. Falando agora das atividades sociais e bem-estar, hobby, cinema, teatro, etc. É 16% diariamente, até 3 vezes por semana, 29,7%, uma vez por semana, 35%, que é a maioria, né? E uma, 2 vezes por mês, 17%. Então, como que o médico infectologista investe em bem-estar social. E aqui dividido entre homens e mulheres, né? Diariamente os homens, né? Até 3 vezes por semana homens ainda, uma vez por semana as mulheres e uma, 2 vezes por mês ainda as mulheres. E nunca praticamente a mesma relação entre homens e mulheres. Prática de atividade física. Aqui nós estamos falando de todas, né? Treinos em academia, caminhadas, bicicleta, corrida e todas as atividades aeróbicas e anaeróbicas. Uma vez por semana, 11%. 2 a 3 vezes por semana, a grande maioria, né? 4 a 5 vezes por semana, 24%. Todo dia, 7%. E nunca, expressivo até, são as pessoas que não se mexem, quase 15%. E dividindo entre homens e mulheres, a gente vê que diariamente os homens fazem mais que as mulheres, 4 a 5 vezes por semana também os homens, né? 2 a 3 vezes por semana as mulheres ganham longe. E uma vez por semana praticamente igual, e nunca também praticamente igual. Essa é uma pergunta que eu não sei com que grau de sinceridade foi respondido, mas você reduziria seus ganhos mensais para investir em qualidade de vida? E a gente vê que a maioria diz sim. Eu investiria, eu diminuiria o valor que eu ganho para investir em qualidade de vida, né? E quando a gente reparte entre homens e mulheres, né, a maioria das mulheres dizem sim, 69,6% versus 62,2% dos homens disseram que sim, que reduziria o seu ganho para melhorar a qualidade de vida. Em termos de religiosidade ou espiritualidade, a grande maioria, sim. A grande maioria, sim. Tem algum grau de religiosidade e espiritualidade. Quer dizer, está dentro do DNA da infectologia. E quando se divide em homens e mulheres, não tem uma diferença tão significativa, né, como seria esperado, mas 69,6% das mulheres têm sim e 64,5% dos homens tem algum grau de religiosidade. Isso é interessante depois de qualquer análise que a gente for fazer a posteriori. Você é feliz no trabalho, né? Olha só que interessante. Feliz e muito feliz dá 90%, né? Dá um número bastante expressivo, né? E muito infeliz, 1,5%, e infeliz, 6,7%. Ou seja, a grande maioria é feliz, né? A grande maioria dos infectologistas no trabalho é feliz, isso tem a ver com o gostar, a atividade que executa. E fazendo essa comparação entre feliz e muito feliz, a gente vê a maioria mulher aqui, muito feliz, a maioria homem, né? Os infelizes e o muito infeliz, os números praticamente iguais. Felicidade no relacionamento afetivo. A grande maioria feliz e muito feliz. E a minoria, que dá em torno de 11%, né, um pouco mais, muito infeliz ou infeliz. Ou seja, o infectologista é feliz afetivamente. E dividindo aqui pelo sexo, nos muito felizes, uma pequena diferença entre homens e mulheres, e aqui uma pequena diferença mais para mulheres que homens, mas praticamente e estatisticamente sem significância. Então, a maioria dos infectologistas são felizes ou muito felizes. Terminou algum tipo de relacionamento afetivo por falta de tempo? Uma minoria, sim, 10%. A grande maioria, não, né? Não terminou nenhum relacionamento por conta do trabalho, por conta da falta de tempo para se dedicar a essa relação afetiva. O que faz para manter a saúde mental?
né? Então, você tem desde passar mais tempo com os amigos, com a família, hobbies como cozinhar, leitura, atividade física, terapia, comer. Olha que interessante, 21% tem como manter a saúde mental comer, né? Então, a gente tem aqui um cenário interessante do que as pessoas fazem para manter a sua saúde mental. Depressão, que é uma questão que sempre preocupa, né? Nunca ou raramente, a maioria. Às vezes, 38,6%, que não é pouco. E sempre, ou a maioria das vezes, 7,5%. Ou seja, tem um grupo que é uma tendência mundial da depressão associada à atividade médica. E aí, quando nós dividimos entre homens e mulheres, a gente vê que a depressão sempre, ou na maioria das vezes, está mais afeita às mulheres, né? Às vezes praticamente igual, e nunca ou raramente também numa predominância masculina, mas mesmo assim as mulheres também têm uma relevância grande. E essa é uma pergunta que se fez mundialmente, né? Isso em todas as carreiras, em todos os campos da própria medicina. Já sofreu ou sofre assédio sexual, né? Nós temos uma grande proporção, 60%, nunca sofreram assédio. Raramente, 26%. Ocasionalmente, 12,9%. E frequentemente, quase 1%. Então, eu acho que isso merece uma reflexão grande, até porque assédio hoje tem as suas definições muito clássicas, né, do que é um assédio. Nós estamos falando de assédio sexual. E quando a gente divide entre homens e mulheres, né, vocês veem que frequentemente 1,6% de mulheres e homens zero, frequentemente. Já ocasionalmente, né, a maioria são mulheres, né? E raramente a maioria, e nunca a maioria homens. Então, isso era o que se esperava, que as mulheres, obviamente, são muito mais assediadas do que os homens, mas, e lembrando que essa é uma pergunta que é respondida de forma, a pessoa diz o que se sentiu naquele momento, e como não é identificado, a gente presume que seja real. Denunciou o assédio, né? Essas pessoas que foram assediadas denunciaram, somente 3,4% denunciaram. A maioria não. Quer dizer, sofreu algum tipo de assédio e não denunciou. E aí teria que se avaliar as razões que levaram a isso. Quando a gente passa para uma divisão de denúncia de assédio, a gente já mostrou isso, né? Homens e mulheres, e quando a gente passa para uma pesquisa internacional, também publicada no Medscape em 2021, sofreram assédio ou abuso sexual, a gente vê que aqui nessa pergunta que está sendo feito para médicos residentes, tá? Um número de 1.509 médicos residentes americanos. Então, homens, só 4% ocasionalmente sofreram assédio ou abuso sexual. E nas mulheres, 12% ocasionalmente, e frequentemente 2%. Ou seja, 14% sofreram. E raramente 26%, ou seja, quase 40% tiveram algum tipo de assédio sexual. Aí a mesma pergunta foi feita: denunciaram esse assédio sexual? 75% não denunciaram. Então, essa é uma questão que a gente tem que aprender a trabalhar dentro do nosso meio. Lembra que nós estamos no Brasil falando de médicos e médicas infectologistas. Tá? Aqui são médicos em geral, médicos, foram 1.509 médicos residentes, de todas as áreas da medicina. Seguro-saúde, a maioria tem, mas 36%, 6,7% não tem seguro-saúde, né? E em relação ao custo, né, do seguro-saúde, menos de 10% da renda mensal se é para pagar o seguro-saúde. Aproximadamente 10% da renda mensal dá 22%, mais de 10%, 13%, e não se aplica a nenhuma delas, 10 por 9,5%. Quanto ao seguro-saúde ou convênio médico, fornecido pela empresa, 20%, mas planos individuais, né? E planos coletivos é o que predomina aqui. Esses planos coletivos são coisas que nós podemos até pensar na nossa especialidade e fazer alguma coisa desse tipo, né? Então, uma parte das pessoas não tem plano de saúde, mas a grande maioria tem algum tipo de plano de saúde, ou da esposa, da empresa, planos individuais ou planos coletivos têm essa cobertura de saúde. E aí, essa pergunta eu fiz lá há 10 anos atrás. Considera a possibilidade de outra especialidade?
se vocês forem ver, a maioria não considera a possibilidade. Quase 70% ficariam na nossa especialidade. E eu lembro que no cenário de 2014, a pergunta foi baseada em sua experiência, a especialidade de infectologia atendeu suas expectativas? Escolheria essa especialidade novamente? 78% diz que sim, apesar de todas as dificuldades que a gente viu, né, que não mudaram muito de 10 anos atrás para agora, a maioria escolheria a especialidade. É, e a pergunta hoje, baseada nessa a mesma pergunta, a gente vê que o número é maior ainda, né? A quase 80%, mais de 80% escolheria a especialidade, apesar de todas essas discussões que nós tivemos aqui agora. E para terminar, até para deixar um tempo para as discussões, eu vou pegar duas frases do Olavo Bilac, que todo mundo conhece, né? A primeira dos versos dele foi um trecho do discurso que ele proferiu no Senado Federal em 1914 e que a maioria das pessoas já leram e já ouviram falar. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude e rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. E o mesmo Olavo Bilac, um pouquinho depois, dentro do seu poema Oração aos Moços, ele colocou uma frase interessante que talvez tenha a ver com os tempos de hoje. Em um país de imprensa degenerada ou degenerescente, é, portanto, um país cego e um país miasmado, um país de ideias falsas e sentimentos pervertidos, um país que explorando na sua consciência não poderá lutar com os vícios que lhes exploram as instituições. Apenas uma reflexão para nós. Eu acho que agora podemos passar aos comentários e às perguntas. Obrigado. Obrigado, Judêncio. Vamos lá. Perguntar para o Randolfo se já estão aqui abertos Os microfones, né? microfones, aqui para nós, a imagem, muito bem. Então, temos aqui uma pergunta, primeiro aqui na caixinha de perguntas e respostas do Flávio Ginsburg. Ele pergunta o seguinte: das 225 vagas anuais para residência, se você tem dados, Juvencio, sobre qual a percentagem de ocupação e ociosidade? Hoje, né, a gente sabe que o número de escolas médicas aumentou e o número, obviamente, de egressos também aumentou. Então, desses 40 mil médicos que se formam por ano, a procura pela nossa especialidade aumentou bastante, né? A questão que surge é que em muitos locais a pessoa, como é um acesso direto, a pessoa faz a especialidade às vezes porque acha interessante, mas depois de entrar e preencher as vagas, e as vagas inicialmente são preenchidas na sua grande maioria. Existe ociosidade sim, eu não sei dar o número exato, mas existe alguma ociosidade nas vagas, principalmente em algumas residências fora do estado de São Paulo, né? Mas se a gente pegar, e se tiver alguém do Emílio Ribas presente, pode me confirmar que mesmo na maior área de infectologia, são 20 vagas de infectologia por ano, né? Sempre tem 1 a 2 desistências que não são preenchidas porque ultrapassaram o mês de março, então não podem ser preenchidas. Mas se a gente pegar o nosso exemplo aqui em São Paulo, no concurso do SUS, que é um concurso que tem um número grande de participantes, nós temos para as vagas, que são 28 vagas, se eu não me engano agora, não tenho esse número na cabeça, elas ocupam, nós temos mais de 200 candidatos, tivemos mais de 200 candidatos, ou seja, tem candidatos para as vagas. A questão maior é que acaba ficando ocioso porque as pessoas desistem, por alguma razão, né? Ou porque não era isso que queria, ou porque, enfim, não gostou do local onde está fazendo residência e não há tempo para substituir. Ou seja, nós temos pessoas para ocupar essas vagas, pelo menos aqui no SUS, mas nós não temos a possibilidade de chamar porque se esgota esse tempo, e às vezes até nas grandes universidades existe essa questão de chamar depois, fazer segundo concurso e outras coisas mais. Mas eu acho que a procura aumentou. O que eu posso dizer é que a procura pela infectologia aumentou, né? Eu presumo que seja
pelo número de egressos, mas também talvez pelo interesse na especialidade, que eu não acredito muito, para dizer a verdade, que é muito mais. As pessoas gostam da especialidade, mas quando chega na hora, se a gente. Uma vez nós fizemos uma pesquisa e perguntando no quarto ano, que é quando habitualmente se dá o curso naquelas faculdades que tem curso de infectologia, as pessoas adoram infectologia, né? A maioria dos alunos adora o curso, elogiam, etc., mas na hora que chega no sexto ano, escolhe outra especialidade, né? Escolhe cirurgia, escolhe ginecologia e obstetrícia, oftalmologia tem sido muito procurado, né? Então, nós temos, esse dado eu tenho do SUS do ano passado, né? Mas não tenho aqui para apresentar a vocês, mas tenho esses dados que foram divulgados na prova do SUS, que eu considero a prova que tem 6.000 candidatos, é a prova que tem maior número de candidatos. Então, temos aqui ó, várias mensagens parabenizando a apresentação do Juvencio e mensagens aqui, Carolina Palmeira, Leonardo Weissman, Fernando Ruiz e a Thaís, que além de parabenizar, né, ela pergunta como acha que podemos melhorar a procura pelo título de especialista, se devíamos fazer algo semelhante ao que é feito na anestesia, ortopedia e ginecologia obstetrícia. Veio para falar um oi para o Edu, que aparece aqui na Eu tela. tenho uma opinião, Carlos. Essa pergunta é bem pertinente, né? Porque a gente viu que a maioria das pessoas que tem residência médica credenciada e, portanto, tem título de especialista, não prestam prova na sociedade, não valorizam o título da sociedade brasileira. Eu tenho, sim, uma visão muito clara sobre isso, né? Eu acho, e já discuti isso em nível nacional, que as residências médicas, os programas, eles podem e devem ser avaliados anualmente o residente. E aí, nessas novas, e a ortopedia já faz isso há algum tempo, a ginecologia obstetrícia também, e a neurocirurgia também faz, eles fazem provas anualmente, né? Tipo um teste do progresso. E não adianta você dar voluntariedade a esse teste do progresso, eu quero fazer, eu não quero fazer, se eu não tiver um prêmio ao final, né? E o prêmio, na minha visão, seria o título de especialista da nossa área. Ou seja, se eu fiz o primeiro ano, segundo ano e o terceiro ano fiz essa prova e atingir, além da residência médica, é claro, que é o treinamento de serviço, que é a coisa mais importante, né? Eu recebo automaticamente o título de especialista. Essa é a grande prêmio que eu vejo e o que eu venho debatendo ao longo dos últimos 10 anos, pelo menos, nessa questão de fazer o título valer para aqueles egressos das residências médicas que foram aprovados no primeiro, segundo, terceiro ano, né? E, portanto, ao final da residência, além do título natural da residência médica, que é um título de especialista, recebe também o da Sociedade Brasileira. Se a gente pudesse fazer um título regional, eu diria que a Sociedade Paulista poderia capitanear essa ideia, mas tem que ser um título nacional para poder ter a validade em todo o território. Não sei o que vocês acham, mas esse é o que eu sempre defendi ao longo desse tempo todo. Então, veja, eu particularmente acho que é interessante e creio que, apesar de provas diferenciadas que foram feitas de título de especialista para os mais veteranos, a gente percebe que o apelo dos mais veteranos é muito menor. Então, me lembro quando eu fiz o título de especialista, na verdade, eu fiz logo após sair da residência, porque sentia como um desafio para mim. Na minha geração, foi um dos poucos que fez título de especialista após ter feito residência logo depois, né? Tem um título, creio que 1997 ou 1998, por aí. Mas todas as vezes que a gente fala com alguém um pouco mais veterano, a pessoa diz, mas para quê? Já tenho o título da residência, para que vou me cansar, né? Porque vou me submeter a isso? Então, acredito que essa parte de trabalhar durante a residência pode ser uma grande sacada. Temos outra pergunta aqui, uma pergunta da Sigrid, se os programas, Sigrid de Souza dos Santos, se os programas de infectologia no Brasil apresentam homogeneidade em termos de programa teórico-prático. É uma homogeneidade sobre os programas. Não, a resposta é não, né? Mas existe um mínimo que foi colocado das competências mínimas pela Comissão Nacional de Residência Médica que deveria ser obedecido,
né, que são algumas coisas que são comuns a todos os infectologistas do Brasil. É claro que aquele infectologista de uma região mais tropicalista, vamos chamar assim, tem visões um pouquinho diferentes, porque tem outras doenças mais prevalentes naquela região. Mas deveria ter um básico, e tem esse básico, não sei se é o ideal, mas tem dentro do programa as competências para o médico infectologista se formar. Mas a resposta é não, nós não temos programas homogêneos, né? Isso poderia até, por conta dessa se a gente fizesse uma prova anual, teria que ter essa discussão em nível nacional para não ser uma coisa regionalizada, né? E sim uma coisa em termos de Brasil. Existe um outro comentário aqui com pergunta, né, do Flávio Ginsburg Hamburger, que muitas especialidades se queixam de invasões por generalistas, muitos desses generalistas com aquelas pós-graduações lato sensu, né, como psiquiatria, endocrinologia, dermatologia, principalmente, né, entre outras. E se a pergunta aqui está no plural, mas é principalmente para você, evidentemente, se vê um processo parecido na infectologia. Eu acho que não, né? A infectologia tem algumas competências, é claro que o clínico geral vai dar palpite, né? Eu até brinquei quando eu fiz o primeiro slide, nós temos 200 milhões de técnicos de futebol e 200 milhões de infectologistas por conta da pandemia que ocorreu, né, nos anos de 2 anos atrás. Então, eu acho que a infectologia tem o seu nicho específico. E eu lembro, né, eu sou um dos mais antigos aqui nesse grupo, eu imagino, né? Eu lembro que, eu não sei quem conhece, alguns de vocês conheceram o Delmo, o professor Delmo Luiz Braz Altério, né, que era professor da Escola Paulista de Medicina, e ele, uma vez conversando comigo, né, ele falou assim para mim: o dia que a gente tiver uma doença nossa, né, a nossa especialidade vai crescer. E a nossa doença, à época, foi o HIV, né, que realmente deu um impulso à nossa especialidade. Então, eu não vejo invasão das outras na nossa. Eu não vejo, quer dizer, claro, sempre vai haver um clínico, uma área clínica, mas o que eu vejo é que a gente está invadindo a dermatologia. Não sei se vocês têm essa impressão, porque os dermatologistas não querem mais ver doenças, né? Eles deixam as doenças de pele, infecciosas ou não, para outros, e aí o infectologista acaba abrangendo e recebendo isso, ou fazendo conjuntamente tratamento, ou assumindo essas doenças. E o dermatologista está ficando numa área menos. Eu brinco com os amigos dermatologistas, porque eles são médicos de superfície, né? Mas eu acho que a gente está avançando em outras, avançando na pneumologia, né? Antigamente a tuberculose era do pneumologista, hoje a tuberculose passa muito na nossa área. Então, eu acho que é o inverso, a gente está assumindo mais coisas do que outras especialidades. Não, perfeito. Aqui ó, temos, além de uma manifestação da Mônica Junques, que fala que foi sua aluna e fez a prova de título por seu incentivo logo após terminar a residência, né? E eu tenho um comentário sobre essa questão da invasão. Eu acho que existe uma discussão muito grande. Eu tenho ouvido bastante sobre, mas no controle de infecção, que se vê dos clínicos fazendo controle de infecção, cirurgião fazendo controle de infecção. E aí eu tendo, embora sendo da sociedade de infecto, acreditar que sim, nós infectologistas somos os mais preparados para fazer controle de infecção, mas a gente não pode dizer que grandes figuras de outras áreas, né, como Edmundo Ferraz, que era cirurgião, Adão Machado, que é pediatra, também não sejam grandes controladores de infecção. Né? Agora, Só fazendo um comentário, Carlos, se a gente pusesse nesses locais só infectologistas, nós não teríamos infectologistas para ocupar esses cargos, né? Se a gente imaginar que cada instituição de saúde deva ter um controlador de infecção, e imaginar quantos hospitais no Brasil nós temos, nós não temos mais do que 6.000 infectologistas no Brasil. Então, não caberia, né? Não caberia, não teria número suficiente, mesmo que a gente quisesse, por obrigação, ter um infectologista em cada uma dessas áreas. Atender HIV, por exemplo, né? É impossível você ter infectologista suficiente para esse atendimento. Por outro lado, se a gente fosse proibido de trabalhar com tuberculose, com infecções de pele, né, o sentido contrário seria ruim. Né? Então, Exato. assim, há aqui manifestações, né, da Carolina Palmeira, que fala que trabalha com ferida e medicina hiperbárica. Eu acho que o infectologista é esse profissional multiforme mesmo. Né? Há uma pergunta da Carolina sobre a ida do especialista em infectologia para o interior do país. Ela é da Bahia, né, está na terceira maior cidade da Bahia, era infecto única,
e agora, né, durante a pandemia, aumentou o número para 5 infectologistas. Se você detecta, né, se você caracteriza, observou essa ida, essa interiorização do infectologista. Ainda eles predominam, tem um estudo feito lá pelo Cassenotti que mostra isso, que os mesmos infectologistas se concentram nos grandes centros. A saída que eu vejo aí, obviamente, é uma discussão que não é minha, não é? Para você interiorizar o médico em geral e o infectologista também, você precisaria criar uma carreira de médico para que ele possa fazer uma coisa semelhante ao que fazem os juízes, né? Eles começam numa cidade menor e depois vão ascendendo a cidades maiores, obviamente com salários adequados e condições de trabalho adequadas. Mas hoje eu não vejo essa possibilidade. Claro que tem algumas cidades bem crescendo, mas tem cidade que nem tem infectologista, né? Infectologista trabalha em 4, 5 cidades na região porque não tem outro que possa assumir esse papel. Isso nós estamos falando de Bem, São Paulo, né? não, claro. Não, veja, essa questão da distribuição dos médicos, né, é um problema. Né? Quando a gente fala que há muitos médicos no Brasil por 100 mil habitantes, isso é real, mas a distribuição não é só dos infectologistas, é terrivelmente desigual. E temos Exato. mais uma pergunta aqui do Flávio, ele precisa ser a última prometo, mas não precisa prometer, né? Ele acredita que a infectologia só tem 2 subespecialidades, a medicina tropical e a infecto hospitalar, mas tem havido um aumento de cursos de fellow, como imunossuprimidos, e infectologia osteoarticular. Você acha que vai se caminhar para a oficialização das especializações? Olha, obviamente vou dar a minha opinião, né? Quando se discutiu isso em nível nacional, e eu participei dessa discussão, uma das que se adentrou na nossa área, além da infectologia pediátrica, infectologia hospitalar, né, que foi uma grande discussão, veio a medicina tropical. A medicina tropical é uma área de atuação da infectologia. E eu participei dessa discussão, eu acho que a Thaís também participou comigo, no Rio Grande do Sul, no Congresso da Medicina Tropical, quando o presidente da sociedade acatou a solicitação de que se transformasse a medicina tropical, que é anterior à nossa especialidade. A gente tem que lembrar que a nossa especialidade foi criada em 82 e a medicina tropical é muito mais antiga, né? Muito mais tradicional e foi, pela abrangência específica, foi incluída como área de atuação da infectologia. Então, eu acho que é possível você criar outras áreas de atuação à medida que a especialidade cresça, a especialidade cresça em particularidades, né, como a gente foi comentado pela colega, a infectologia osteoarticular, porque tem um campo de ação muito grande, né, que tem vários profissionais trabalhando, entre eles o infectologista. Eu acho que é possível. A terapia intensiva hoje pode ser uma área, o infectologista tem possibilidade de entrar nessa área. É assim, o mercado de trabalho do infectologista ele é muito grande, se a gente for pensar desde a parte administrativa até a parte no atendimento primário, né, criando essas soluções todas. Então, uma questão, né? Os infectologistas têm podido fazer medicina intensiva, hepatologia, né? Infectologia pediátrica, como foi feito aqui como área de atuação, né? Além, mas eu me lembro que numa revisão recente de um grupo que estava vendo residência médica, há muita ociosidade de vaga nas medicinas tropicais, né? Eu creio que, com raras exceções, penso que o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP é uma dessas raras exceções, quase todas as residências da área de atuação de medicina tropical estavam fechando por ociosidade. Então, às vezes, a gente tem Verdade. a justificativa, tem a boa vontade, mas não tem a procura. Né? E isso é ruim. Acho que, tirando a infectologia hospitalar, as outras têm tido dificuldade em se manter. Não é isso? Exatamente. E se a gente pensar, Carlos, a hanseníase é uma área de atuação de infectologia, por incrível que pareça, né? Ela faz parte, e a gente não tem mais hansenólogo, né? Tem os dermatologistas que fazem, mas nem sei se existe ainda programas específicos de área de atuação em hansenologia. Mas, então, é verdade, a pediatria diminuiu a procura muito grande, então imagina a infectologia pediátrica, né? E realmente a infectologia hospitalar talvez seja a que mais tenha procura, né? E a medicina tropical, que virou área de atuação, realmente a procura é mínima. E eu acredito que seja pelo mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho, onde vai trabalhar o infectologista, né? Então, ele precisa ter um local para ir, né? Para poder se apegar a fazer a especialidade, né? Então, perfeito. Olha, aqui vou fazer um comentário do Léo Weissman.
ele mostra exatamente isso, que a procura pela área de atuação medicinal é baixa, não houve candidatos interessados em 2018 e 2023, esse ano há 2 interessados. O posto da infectologia hospitalar que tem recorde de inscritos, né? Entendo que aqui se trata do Emílio Ribas. E aí a pergunta do Marcos Souza, né, se acha do sumiço da disciplina de infectologia das escolas médicas, né, que muitas têm dividido o tema nas especialidades, no método PBL, a infectologia ela se dilui, né, dentro de uma abordagem sindrômica de doenças. Eu respondendo também, comentando isso, as escolas médicas mais tradicionais, elas mantêm a disciplina de infectologia. As metodologias ativas, e aqui eu não quero entrar em discussão de cada uma das escolas, porque temos muitas escolas novas, né? A infectologia é uma parte da clínica médica, e às vezes só com tutoria específica. Ó, vem um tutor para falar de antibiótico, um tutor para falar de AIDS, um tutor para falar de algumas áreas, mas quando você joga essas pessoas num ambiente de, serviço de infectologia, eles estão totalmente fora do padrão. Eu vou citar um exemplo, porque o internato da Universidade de São Caetano é feita no Hospital Heliópolis. Eles são acadêmicos de 5º ano. A formação deles não é uma formação de infectologia, eles não têm a disciplina, eles têm uma tutoria por pessoas competentes, mas uma tutoria de infectologia que é muito pouco. Então, quando eles chegam no internato, que é um internato curto, de 15 dias, né, acaba aprendendo um pouco, é claro, mas ainda não sendo suficiente para dar essa formação de uma especialidade que, se a gente for pensar a abrangência da nossa especialidade, nós entramos em todas as áreas da medicina. Todas, absolutamente todas, têm a participação do infectologista. Bom, temos uma pergunta aqui, aliás, um comentário do Taylor Olivo, nosso ex-aluno e egresso da residência daqui de Botucatu, e infectologista em Bauru. Ele fala que a grande questão, né, eu vou tentar resumir aqui, da infectologia, está na multiplicidade de vínculos, condições ruins de trabalho e, pelo próprio fato de haver muitas frentes para o trabalho do infectologista, ele acaba sobrecarregado. Segurança do paciente, antimicrobial stewardship e, além de outras áreas, né, e que em face de dificuldades diagnósticas e muitas vezes falhas de saúde pública. Ele acha que talvez a pouca quantidade de infectologistas, principalmente no interior, tenha a ver com a grande número de responsabilidades que o infectologista tem que assumir diante também de condições precárias de desenvolver plenamente a sua especialidade. Queria que você comentasse sobre isso. Primeiro, eu concordo absolutamente com tudo, né? É claro que, como eu comentei lá atrás, nós temos poucos infectologistas para uma necessidade brasileira, né? E esses poucos ainda se concentram nas grandes capitais, né? Então, certamente, nos interiores do nosso Brasil, nós temos poucos, e esses poucos acabam assumindo tudo aquilo que diz respeito à nossa especialidade. E aí existe a questão da remuneração, que eu fiz o comentário ali no questionário, né? E mesmo quando se compara com outros países do mundo, apesar de ganhar muito mais, US$ 23.000 não é pouco, mas a gente acaba realmente ganhando menos e trabalhando muito para atender às necessidades em cidades menores. E Bauru não é uma cidade pequena, Bauru é uma bela de uma cidade, né? Então você vê que. E em São Paulo a gente tem, às vezes, o infectologista que trabalha em várias áreas. Ele trabalha com HIV, ele trabalha com infecção hospitalar, ele trabalha com infectologia geral, ele acaba fazendo isso e a remuneração realmente é pequena. Tem que trabalhar muito para ganhar um valor razoável que possa manter a sua família. Bom, o Eduardo está pedindo a palavra, Edu, nosso diretor científico da Sociedade Paulista de Infecto. Professor, está sem Obrigado, microfone. Carlos. Em nome da diretoria científica, né, da Sociedade Paulista de Infectologia, gostaria muito de agradecer aí todo o trabalho do Juvencio. Ele foi a pessoa que organizou essa pesquisa, né, trabalhou as suas perguntas e já vem trabalhando esse tema em outras vezes. Então, para nós, a sociedade, foi muito importante aí esse trabalho do Juvencio.
Eu acho, Juvencio, que a gente precisaria transformar isso, né, num artigo, nem que seja mesmo uma publicação nossa, mas preferencialmente até submeter a uma revista brasileira de infectologia ou internacional, mas eu acho que isso precisa ser documentado, né? Além das terças-feiras com a SPI, isso precisaria realmente marcar, porque é muito importante, até para comparações futuras, né? A gente passa, mas muitas vezes a informação permanece se a gente consegue documentá-las adequadamente. Então, acho que esse é um desafio importante aí. Eu acho que até pela nossa gestão na sociedade era importante marcar esse compromisso e você te estimulo aí a ter todo o apoio da sociedade para essa publicação. Eu só queria fazer um comentário rápido, né? A gente já está terminando o tempo aí do webinar. Eu acho que é muito importante hoje, né, que nós, como infectologistas, muitos de nós professores, né, que atuamos nas escolas médicas, a gente não pode perder de perspectiva, né, a importância de ter uma disciplina de infectologia, de ter uma área específica que se trabalhe dentro da escola. Infelizmente, né, a grande parte das escolas recentes, abertas, utilizam o PBL porque não tem gente para dar aula, né? Quer dizer, você pega monitores que falam qualquer coisa, né? Falam desde insuficiência cardíaca até insuficiência respiratória, fala sobre endocrinologia, a pessoa estuda, vai lá e faz a sua atividade. Eu acho que isso não é certo para os nossos alunos, não é correto dentro de uma escola médica. Uma coisa é você ter um PBL organizado, com especialistas, com professores de alto nível, outra coisa é você ter monitores, tutores, para trabalhar assuntos de tamanha complexidade. Eu acho que é muito importante hoje o docente assumir esse papel, né, dentro da infectologia, dentro da escola médica, e também, né, eu acho que a gente precisa caminhar para a expansão dos programas de residência médica. Eu acho que a gente tem um horizonte bom, muitas especialidades perderam a procura, né? A gente vê isso na área pediátrica, nas áreas cirúrgicas, principalmente nas subespecialidades, né? A exemplo da pediatria, do médico pediatra em terapia intensiva. Hoje você tem vaga sobrando em muitos locais, né? Muitos especialistas dentro das áreas. Eu acho que foi uma opção muito correta que nós fizemos alguns anos atrás, quando essa discussão ocorreu, de manter a nossos 3 anos de infectologia com acesso direto e sair daquela discussão de 2 anos de clínica para que a gente pudesse ter mais, sei lá, 2, 3 anos de infectologia e se formar com 30, 35 anos. Eu acho que a gente tomou uma atitude muito correta e que está refletindo hoje, né? Foi muito correto essa opção. A gente forma boas pessoas nas nossas residências, especialmente aqui em São Paulo, dentro de ótimos serviços, sejam de hospitais de ensino, sejam em universidades. Eu acho que a gente consegue formar bons profissionais e a gente precisa ter uma discussão mais ampla de como expandir a nossa especialidade. Eu acho que é uma especialidade de absoluta importância, né? Hoje, os temas da Organização Mundial da Saúde circulam dentro da infectologia, né? São temas de absoluta importância e o Brasil precisa de infectologistas, né? Eu acho que a gente precisa pensar claramente na expansão da especialidade. Obrigado, Juvencio, mais uma vez. Obrigado, Carlos, por conduzir essa discussão de forma brilhante aí. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Estamos aqui então, já no fim. Aqui só 2 comentários dos participantes. Da Mônica falando que
trabalha como professora de infectologia, com aulas expositivas em Criciúma, né? E a Luísa, que fala sobre aquela prática dos cirurgiões de verem antibiótico a gente por WhatsApp e ficarem com o paciente, né, sem que o infectologista seja remunerado. Né? Isso é uma que todos nós sabemos dessa queixa há bastante tempo. Né? Mas agradeço aqui ao Juvencio, ao Eduardo, agradeço ao Randolfo pelo apoio técnico aqui com a webinar, e para que a gente não se expanda no tempo, porque também é algo que eu acho bastante torna mais leve, mais agradável para quem assiste, que não se transforme essas webinars em intermináveis, né? Para que a gente não se estenda no tempo. Começamos às 7h05 e estamos terminando pontualmente às 8h05. Uma boa noite a todos e muito obrigado a todos que participaram, especialmente ao Juvencio. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos.